Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpa a falha técnica aí, vamos recomeçar. Eu sou a professora Vivian, para quem não me conhece, sou do campus Caxias. É a segunda live que eu estou com vocês. Oi, Xará, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que renderia várias lives, mas na verdade a gente vai fazer uma live só, então a gente tentou compilar o que há de melhor nesse assunto e de que maneira a gente consegue traduzir, transportar essa realidade do assunto para o nosso cotidiano, para o momento que a gente está passando. Então eu espero que seja bastante proveitoso para vocês. Estou esperando aqui o meu convidado, só um minutinho, deixa eu ver aqui se ele já entrou. Prontinho, olá, boa noite, Boa noite, professora. Tudo bem? tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar início às apresentações. Como eu já disse para vocês, quem não me conhece, eu sou a professora Vivian, do Campus Caxias, do Pedro II. Alguns já me conhecem, certo? Eu hoje quero compartilhar com vocês uma grande felicidade, uma grande honra de estar com essa pessoa tão querida. Vou falar uma coisa para vocês, eu espero que sirva de estímulo para muitos de vocês, tá? É um grande orgulho que a gente fica sentindo da gente mesmo quando acontece alguma coisa assim. Vocês não têm ideia do quanto é gratificante a gente estar aqui hoje, eu estar particularmente aqui hoje, fazendo uma live com uma pessoa que foi meu professor no curso técnico de administração, que foi meu professor na faculdade, que foi meu colega de trabalho, que foi meu chefe e que agora é meu amigo. Então, isso é extremamente gratificante, estar dividindo essa live com ele hoje. A gente vai falar sobre um assunto extremamente vasto, e aí a gente vai tentar ser bastante sucinto dentro do tempo que a gente tem. A gente vai falar sobre administração de guerra e vai tentar sempre traçar paralelos com a nossa realidade, com a vida familiar, com a vida das empresas, das organizações e com o momento que a gente está passando de pandemia, tá? Eu queria dizer para vocês o seguinte: primeiro a gente precisa se situar, entender o que é administração de guerra. Então, na verdade, é você pegar alguns conceitos, alguns processos que são de administração e que vêm das épocas de guerra e você aplicar, tornar isso aplicável ao mundo das empresas, ao mundo familiar, né, ao cotidiano familiar e à realidade que a gente está vivendo. Então, assim, a gente vai tentar, dentro do possível, traçar esses paralelos, tá? Vocês podem comentar à vontade, isso enriquece a nossa live. E aí a gente usou para isso 5 autores. Esses 5 autores são extremamente importantes na literatura de administração de guerra. Alguns vocês conhecem, eu estou falando de Sun Tzu, de Maquiavel, de Jomini, de Musashi e de Clausewitz. Alguns não são tão conhecidos para vocês, mas todos eles têm bastante estudo na área de administração de guerra, tá? E aí eu vou, antes da gente começar também a usar as frases, as colocações desses autores e traçar os nossos paralelos, eu quero dizer o seguinte: a gente vai usar, vocês vão escutar a gente usar várias vezes o termo inimigo. E aí eu quero deixar claro, antes de tudo, que aqui a gente está usando o termo inimigo só para manter o vínculo com o assunto, que é administração de guerra, tá? Mas, na verdade, a gente vai estar se referindo, tratando como inimigo, todo oponente, todo aquele que dificulta a sua caminhada. Então, vamos lá. Isso pode acontecer na sua vida pessoal, por exemplo. Quantos de vocês já não escutaram, por exemplo, um familiar mesmo dizer para você assim: você não vai conseguir, isso não vai dar certo? Isso te desencoraja, te desmotiva. E desencorajar é uma forma de dificultar a sua caminhada, certo? Então, a gente vai tratar como inimigo, mas na verdade a gente está falando de qualquer oponente, qualquer opositor, tudo bem? Vamos começar? Podemos começar falando de Sun Tzu,
que foi um dos pioneiros a tratar certos assuntos, como logística, como outros da administração, dentro da aplicação do cenário de guerra. Então, olha lá, a primeira frase que eu gosto de citar é a seguinte, que o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. E aí parece meio paradoxal, né? Meio contraditório. Mas o que a gente pode falar sobre isso, Manhães, quando a gente pensa, poxa, o verdadeiro objetivo da guerra é a paz? O que isso tem a ver? Como é que a gente pode se colocar? Professora Vivian, tudo bem? Primeiro, você desculpe aí eu ter me enrolado com o Instagram, eu sempre me enrolo com o Instagram, eu tenho um problema sério com o Instagram. Mas obrigado pelo convite, tá? Você é uma querida, super profissional. Gente, olha só, a professora Vivian começou com um negócio interessante, a gente tem que deixar claro aqui o seguinte, que a administração de guerra não é uma ciência perfeita, né? Então, por que o livro A Arte da Guerra do Sun Tzu virou best-seller tantas vezes e toda vez que ele aparece no Big Brother e alguma coisa, ele volta a ser best-seller? E por que todos aqueles que leem o livro não ficam ricos, né? Não ficam poderosos? Porque as pessoas, não está escrito na primeira página do livro, que eu vou dizer para vocês agora, que a administração de guerra é uma questão situacional. Então, você tem que, a cada momento, empregar ou não empregar determinada diretiva dentre todos esses autores, que por diversas vezes conflitam. Então, tem vezes que o Sun Tzu fala uma coisa, o Maquiavel fala a mesma, e logo depois o Maquiavel fala uma outra que conflita. Logo, mais importante de tudo isso, gente, é vocês perceberem que não é uma coisa estanque, ela é situacional. Então, tem vezes que você vai usar assim, tem vezes que você vai usar assado. Tá? Então, tá legal? Deixar bem claro isso, tá, gente? Então, senão você vai começar a aplicar as coisas. Poxa, por que eu não estou tendo sucesso? Cada caso é um caso, tá, gente? Por exemplo, eu costumo, professora Vivian, tentar passar para os meus alunos, né, e para os meus ouvintes de palestras de gestão de guerra, realmente, como você estava iniciando a conversa, só das coisas que a gente tem como extrapolar para o meio empresarial ou para o cotidiano. Porque tem muitas coisas que são bonitas nesses diversos livros, mas que a gente não consegue extrapolar. Então, eu só coloco aquilo que a gente tem como aplicar. Por exemplo, essa máxima do Sun Tzu, né, o resumo básico dela é: se você tem poder, se você tem hegemonia, você evita a guerra. Então, você faz uma guerra em determinados momentos exatamente para evitar um conflito maior. Né? Agora, se a gente for parar para filosofar realmente, porque a gente não está aqui para aceitar esses ditames, tá, senhoras e senhores? A gente está aqui para filosofar sobre eles, né? Porque nenhum de nós aqui, nem eu, nem a professora Vivian, nós não somos, né, os donos do saber. Então, a gente está discutindo a coisa, tá bem, gente? Então, por que isso? Porque a gente sabe que, em várias situações, o que as pessoas querem não é a paz mesmo, é a guerra de verdade. Né? Então, tem vezes que essa palavra bonita não é verdadeira. Né? Mas, como a coisa nasceu na China, né, foi uma escavação que fizeram há mais de 400 anos atrás e encontraram lá 13 capítulos escritos, né, em bambu, que são os 13 capítulos do livro Arte da Guerra do Sun Tzu. 50 anos depois, encontraram mais 5 capítulos. Por isso que vocês encontram o livro, né, Sun Tzu e Sun Pin, que eles atribuem os outros 5 capítulos ao tataraneto do Sun Tzu. Mas tudo isso aí é muito discutível, mesmo porque a primeira versão que chegou no Brasil foi a versão do James Clavell. James Clavell foi quem escreveu Casa Nobre, 2 volumes dessa grossura, foi quem escreveu Shogun, 2 volumes dessa grossura, e foi quem também dirigiu o filme Ao Mestre com Carinho. O cara é um gênio, era um militar que andou por todo o território oriental, dominava o idioma, e foi a primeira versão que chegou aqui no Brasil. Então, sobre essa do Sun Tzu, essa eu acho uma das mais discutíveis, né? E uma das mais diferentes de aplicação. Ele entra nessa parte, na minha opinião, tá, professora? Na parte da filosofia, mas essa é uma daquelas que a gente menos consegue aplicar no mundo das empresas e até mesmo
no mundo das nossas famílias, né? A gente costuma dizer que, como a professora Vivian falou, né, é um conhecimento para vocês usarem em todos os lugares, né? E uma coisa que a gente costuma dizer é que soldados, crianças e subordinados são seres muito parecidos. Por que, manhãs? Porque eles estão sempre testando o comando, né? Então, eu acho que a gente pode partir para umas mais práticas, professora, para tentar passar coisas mais consistentes para os nossos ouvintes. Vamos lá, então. Tem uma outra também que fala o seguinte, que o general que perde a batalha é aquele que faz poucos cálculos. Ou seja, quem faz mais cálculos tende a chegar à vitória. Quem faz menos cálculos tende à derrota. Então, assim, eu gosto um pouco dessa passagem porque a gente traz um pouquinho para a ideia de planejamento. Quanto mais você planeja, quanto mais você pensa algo, maior a sua chance de ser bem-sucedido, né? E aí a gente pensa assim, poxa, planejar. Planejar não é a máxima da administração, né? Administrador tem que saber planejar. E aí você pensa assim, planejar é só você definir o que você quer fazer ou aonde você quer chegar? Não, não é definir só o quê, tem a ver com você definir como também. Então tem a ver com definição de meios para se alcançar esse objetivo. E aí eu ainda vou um pouco além. Dentro desse planejamento, existe um pouco de traçar estratégia também. Quando você quer definir os meios de se atingir um objetivo, você tem que pensar também no e se? E se isso der errado? E se isso fugir do controle? E se isso não acontecer assim? Então é o tal do plano B, é o tal de você tentar se preparar para aquilo que é uma imprevisibilidade. Não está dentro do teu planejamento, mas você sabe que pode acontecer. E por saber, você tenta se planejar. Então, assim, se a gente pensasse um pouquinho na época que a gente está vivendo, em tempos de pandemia, por exemplo, por que, em geral, os números mais baixos de contágio do vírus e o combate mais eficaz ao vírus está relacionado àqueles países que ou começaram sua quarentena antes ou adotaram medidas mais eficazes de controle, né? Então, assim, eu acho que essa parte do general, dos cálculos, de mais cálculos ter a ver com vitória e menos cálculos ter a ver com derrota, tem muito a ver com planejamento. E aí o Sun Tzu foi o primeiro, foi o pioneiro, eu vejo assim, nos seus escritos, a tratar de uma coisa que a gente chama dentro de administração de análise SWOT. Porque ele foi o primeiro a falar que a gente precisava pensar nas nossas forças, nas nossas fraquezas, mas ele ia além, né? Ele falava que a gente deveria pensar nas forças e fraquezas do oponente também. E isso a análise SWOT não faz. A gente pensa nas oportunidades e nas ameaças do ambiente. Mas ele foi um pioneiro nisso. Então, acho que essa também é uma passagem bem interessante, bem aplicável e que faz a gente pensar bastante em planejamento. A gente consegue trazer bastante para a administração, não é isso? É isso aí, professora. O si, né, que você começou falando do si, né, a gente percebe que esses autores, né, eles comungam. Então, tem algumas passagens, né, que se repetem, né? Então, por exemplo, uma das pessoas que se consagrou, você falou do Jomini, né? O Jomini, ele na realidade ele não foi um guerreiro, ele foi um estudioso de Napoleão, né? Então, e ele há pouco tempo, até 20 anos atrás, ele era tido como o maior estrategista de todos os tempos, até que finalmente voltaram a falar do Clausewitz, que é realmente o maior estrategista de todos os tempos. Mas o Jomini, ele documentou uma passagem do Napoleão exatamente sobre isso. O Napoleão era o cara que mais colocava si. E se. É que nem um tabuleiro de xadrez. Você mexeu o peão. Se eu mexer o peão, quais são todas as possibilidades do oponente? E se ele mexer o cavalo dele, quais são todas as minhas possibilidades? Se ele mexer o bispo dele, quais são todas as minhas possibilidades? Se ele mexer o outro peão dele, quais são? Olha só. Por isso que, na realidade, aí eu aproveito para falar para vocês o seguinte, gente. O si é a vigilância, né? É o vigiar o tempo todo. Por isso que eu digo o seguinte, vamos supor que nós tenhamos aqui dois empresários ou futuros empresários que estão vendo o nosso papo aqui. E aí eles pensam o seguinte, os dois têm o mesmo conhecimento. Os dois sabem a importância do si. Então, o que vai diferenciar um do outro? O que vai diferenciar um do outro é
aquele que dormir menos vai ter mais sucesso, porque o volume de cis exige que você não durma. Então, o bom líder, né, o bom pai, a boa mãe, os melhores, eles dormem pouco. Por quê? Porque eles estão muito mais tempo pensando em todas as possibilidades e planos B, C, D, como a professora Vivian falou. Vamos partir para a próxima, professora, porque aqui tem pano para manga, né? Então... Exatamente. Vamos lá, uma outra que eu gosto muito de falar do Sun Tzu, ele diz o seguinte: quando capaz de atacar, a gente tem que parecer incapaz. Quando a gente estiver forte, a gente tem que parecer que está fraco. E quando a gente estiver próximo, a gente tem que fazer o inimigo acreditar que a gente está distante. E aí a gente traz à tona aquela ideia de que na guerra, né, vamos colocar assim, a dissimulação às vezes é muito importante. O fingir, o tentear, né, o fazer parecer. Quanto menos o inimigo sabe da gente, e mais a gente sabe dele, maiores as chances da gente estar sempre à frente dele. Certo? Então, assim, é a importância da estratégia. E a estratégia é você enganar o inimigo. É você fazer ele acreditar em algo que não é real. Ou que é totalmente diferente daquilo que ele acredita. Não é isso? A gente vê isso, né, professora, nas pequenas coisas, por exemplo, nos pequenos empresários. Porque muitas pessoas praticam a administração, não só a administração de guerra, através da simples e arguta observação. Pessoas muito observadoras são administradores por essência. Às vezes não estudaram nada de administração, mas são excelentes observadores. Então, por exemplo, quando tem um camelô, e esse camelô, ele observa, 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 vocês podem perceber que um camelô inteligente, chega o colega dele e fala: e aí, cara, tá tudo bem? Tá faturando? Ele tá faturando horrores, gente, mas ele fala: não, cara, o negócio aqui tá horrível. Nossa, eu estou aqui quase morrendo de fome. Olha só, é uma sabedoria comum, né? Porque o camelô que está do lado dele é um concorrente dele, né? Como bem a professora Vivian falou, não é um inimigo, né? A gente usa essa palavra, né? Mas só para fazer a conexão, né? Mas é um concorrente. Se o camelô que está do lado dele perceber que ele fatura com aquele tipo de negócio que ele vende, mas ele fala assim: por que eu estou vendendo isso? Por que eu não vou vender aqui? Olha só, uma coisa básica, né? De você vigiar, né, e não deixar o inimigo ver exatamente, ou o concorrente ver exatamente o que existe por trás, porque existe a migração da concorrência, isso é uma coisa muito natural. Então as pessoas inteligentes não entregam o jogo, e aí a gente também vou aproveitar esse teu gancho, tá, professora, para falar o seguinte para vocês: isso é a maior prova de que os cases empresariais que a gente tanto estuda são todos mentirosos, gente. Vocês acham realmente que uma empresa gigantesca, ela vai pegar os segredos dela e vai dizer para você? Ela só usa esses cases para fazer marketing, para a gente achar bonito, para a gente ver palavra bonita. Mas nunca uma empresa como McDonald's, Nestlé, General Electric, nunca essas empresas vão colocar um artigo, dizer o que elas fazem, o que deu certo, e vão dizer para você. Tá? Então, elas mesmas estão fazendo isso conosco. Tá bom? Só para vocês saberem. Vamos para a próxima, professora. Vamos lá. Uma outra que eu gosto muito também é aquela que fala o seguinte: se você se conhece e conhece o inimigo, você não precisa temer batalha alguma. Se você se conhece e não conhece o inimigo, a sua chance de vencer é a mesma que de perder, né? Que ser derrotado. E se você não se conhece e não conhece o inimigo, você pode ter certeza que você está fadado à derrota. Então, o que eu quero colocar com isso? A importância de você se conhecer, do autoconhecimento e de você conhecer o outro na hora de você travar algum combate, alguma batalha. E aí a gente pensa assim, vamos pensar na pandemia. Por que é tão difícil combater o vírus? É tão difícil combater o vírus porque pouco se sabe dele. Quando a gente pensa que está todo mundo descobrindo, de repente vem e a gente vê que tem outros tipos de coronavírus. E aí você pensa, caramba, são muitas subdivisões, né? Muitos tipos. E aí quando você não conhece, fica tudo muito mais difícil. Então é muito importante você se conhecer e conhecer o seu oponente. Tô certo? Eu acho, professor, essa aqui ela é um pouco a repetição da SWOT, né? Não tem a menor dúvida, a gente tem que se conhecer, né? E eu acho que o início
uma sugestão que eu dou para os nossos ouvintes, né? O início desse processo é você ter certeza que você não sabe nada. E você tem que ter essa certeza. Então, por exemplo, fazendo a conexão com a questão da pandemia, deixa eu botar uma minhoca na cabeça de vocês. A gente pensa que a gente sabe alguma coisa, a gente não sabe de nada que está acontecendo de verdade no mundo. Por exemplo, será que a estratégia de algumas pessoas de esquecer a pandemia, será que não é será que eles não sabem de tudo? Por exemplo, vamos fazer o seguinte, quantas pessoas vão morrer? Vão morrer 200 mil, e se eu deixar tudo aberto, eu não vou perder 3 trilhões de dólares, vão morrer 200 mil, mas aí o mundo inteiro, como vai estar fechado, o mundo inteiro vai quebrar e eu vou ter 3 trilhões para emprestar para o mundo inteiro e o mundo inteiro vai ficar me devendo. Às vezes a gente pensa que as pessoas são idiotas, mas às vezes é até uma estratégia. Não vou entrar aqui na questão se é uma boa estratégia, ou do bem, ou do mal, só para mostrar para vocês que às vezes a gente não tem a menor ideia. Isso, por exemplo, aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Né? Alguns países, né, que estavam bem economicamente deixaram o mundo inteiro devendo a eles. E isso foi uma coisa que os ajudou a ficar na frente de todos eles durante décadas. Né? Então, é só para a gente ter certeza, não para entrar na questão de política, mas para mostrar para vocês que eu acho que é um bom início você pensar que tudo que você está vendo, principalmente televisão e mídia social, então nem se fala, é tudo mentira. Se não é tudo, é 90%. Quer saber a verdade? Vai no artigo científico de alto nível, tá? De países desenvolvidos. Aí você vai ter uma ideia da verdade. E aí você vai poder escolher os caminhos certos. Por exemplo, a pandemia pode acabar daqui a 2 meses. E aí? Vai acabar totalmente, e aí? Então, né, calma, sem julgamentos. E o meu papel aqui, professor, eu gosto muito de fazer o papel de advogado do diabo. Não quer dizer que eu ache aquilo. É uma provocação, entendeu? Eu sei bem disso. Vamos lá. Outra fala interessante que diz que aquele que primeiro chega ao campo de batalha e espera pelo inimigo tem mais chance de vencer. Porque aquele que chega em segundo e aí ele precisa se apressar para o combate, ele já chega exausto. Então, assim, o que eu vejo principalmente nesse ponto é a importância de você antever situações. É a importância de você se antecipar diante de certas situações para não ser surpreendido por elas. Se tiver que haver surpresa, que seja surpresa da sua parte, você surpreendendo e não sendo surpreendido. Então, essa é uma que eu gosto bastante também. O que você teria a dizer para a gente? Professora Miriam, Vivian, essa aí eu adoro também, sabe por quê? Eu tenho o costume de fazer uma tabelinha, né, nas minhas aulas, eu não lembro se eu cheguei a passar isso para vocês na nossa época, né, mas essa brincadeira já tem mais de 10 anos, entendeu? Não vou entregar aqui a nossa idade, né, professor? Mas aí, só para você ter ideia, eu faço um quadro onde a primeira coluna eu coloco, é uma aula, né, de grandes empresas, né, uma aula para dirigentes, né, big companies. Então a gente faz uma lista das maiores empresas do mundo. E na primeira coluna eu coloco a data de fundação de cada uma delas. Procter & Gamble, 1837. Coca-Cola, 1888. Pepsi, 1892 ou 96. Eu erro uns númerozinhos para cima ou para baixo, tá, gente? E aí vai. E aí eu pergunto para eles, vamos lá, moral da história. Mas, Manhães, como é que essa coluna é uma história? Essa coluna é uma história. Essa coluna está te dando uma aula. Qual é a aula? A aula é, as maiores empresas do mundo são as empresas mais velhas do mundo. São aquelas que tiveram pioneirismo. Então, mas não é só isso. Elas foram pioneiras, souberam crescer rapidamente e blindaram o mercado. E daí para diante ninguém consegue entrar. Por quê? Porque elas fazem o lado mal da administração de guerra. Botou a cabecinha para fora, elas vão lá e dão uma marretada. Então, nenhuma das empresas novas dificilmente conseguirá ser uma dessas gigantescas. Por quê? Porque elas não deixarão. E vocês têm vários exemplos disso. E isso é a máxima do pioneirismo. Então, aí vai uma lição para os administradores. Às vezes você tem muita informação e você fica na dúvida. E é isso que o Sun Tzu está dizendo.
né? Nesses momentos, você está muito na dúvida, mas você tem muita informação, dá o primeiro passo, porque os outros vão começar a reagir ao teu passo, enquanto você já vai estar pensando em outra coisa. Professora Vivian, desculpe, eu estou vendo algumas pessoas fazendo algumas perguntas, eu não sei se você quer responder alguma coisa no final, no início, quer deixar para o final, o que você prefere? Não, se você vira. É porque a gente não consegue acompanhar na velocidade que elas vão surgindo, porque a gente, né, tá olhando para frente aqui, não tá lendo tudo. Mas se você vir alguma que você acha interessante comentar, não tem problema, fica à vontade, tá? A gente pode comentar sim. Senão, a gente continua seguindo. Vou tentar responder rápido, porque nosso tempo aqui é curto, né? Lá no iniciozinho, um colega chamado Rafa, né, deve ser o Rafael, ele colocou, né, a pergunta administração ou gestão. Então, Rafael, o que acontece? Eu gosto muito dessa diferenciação, mas ela demanda muito tempo para eu explicar. Eu posso tentar resumir para a turma que está nos ouvindo o seguinte: a palavra gestão, né, ela é uma palavra que é a administração do board. Quer dizer, na verdade, quem faz gestão é quem está no nível de diretoria daí para cima. A gente acabou caindo numa moda criada pelos próprios gestores para chamar todo mundo de gestor. Então, hoje em dia, a gente chama até o supervisor de gestor. Mas, na realidade, a diferença básica é a seguinte: a gente pega a definição de administração, né, básica lá do FAIOL, vamos usar só do FAIOL para não haver conflito. Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, todos os administradores, desde a baixa administração até a alta, aplicam as 5 funções: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Só que a carga que o diretor, o presidente, eles aplicam nas funções é a seguinte: eles priorizam o planejamento e o controle. Enquanto que os gerentes médios, eles priorizam mais a execução, né, que é a organização, comando e coordenação. Tá? Eles também planejam e também controlam, mas eles fazem acontecer a gerência média. Então, isso é um erro muito comum, tá? Que você ainda vai encontrar poucos livros falando sobre isso. Queria só falar mais essa, mas isso aí é pano para 40 horas de aula, diferença de administração e gestão, tá bom, Rafael? Eu não posso me delongar aqui, senão a gente vai estourar a entrevista de administração de guerra, tá bem? Obrigado, professor. Então, eu vou falar de mais uma dos assuntos que eu gosto muito, que fala que na guerra não existem condições constantes. E eu gosto muito dessa porque quem assistiu a minha última live aqui com vocês, que falou sobre mudança, isso aí tem tudo a ver, né? Não existe uma forma constante, uma maneira constante. É como um fluir de águas, né? Sabe aquela premissa do Heráclito, lá do filósofo? Que o rio nunca é o mesmo, que você não atravessa nunca o mesmo rio? Exatamente, porque existe um constante fluir de águas. Na guerra, isso acontece também. E aí, novamente, aquela coisa que o Manhães falou lá no início, a questão situacional. Ou seja, cada combate, cada conflito é um combate diferente. Vai ter pessoas, oponentes diferentes, vai ter uma situação ambiental diferente. E aí você precisa se adequar. Você precisa atrelar o contexto, né, a administração de guerra, e aí você precisa aplicar de acordo, em conformidade com a situação que você encontra. E a mudança se faz sempre presente. Você pode se planejar, ter um bom planejamento, ter uma boa estratégia traçada, e mesmo assim, em algum momento durante o combate, algo diferente pode acontecer. E aí você precisa se preparar, até que seja uma condição climática, por exemplo. Você está bem planejado, bem estruturado, estratégia definida. E aí, de repente, uma neblina, uma névoa, algo diferente, faz você perder um pouco daquele controle. Ou seja, você precisa realmente estar preparado para essas mudanças, que às vezes são imprevisíveis. É isso? Estou certo? Certíssimo, professora. Eu adoro essa também, sabe por quê? Porque existe uma ligeira confusão entre o se, que é o caminho alternativo, e isso, que é a manobra. Elas estão ligeiramente relacionadas, a diferença é tênue. Mas eu gosto muito dela pelo seguinte: por exemplo, o Sun Tzu fala da manobra, e o Jomini, na figura de Napoleão, fala da manobra. O Napoleão ele falava o seguinte: a vitória pertence aos exércitos que manobram. Mas então qual é essa ligeira diferença, né, entre os dois? Vou dar um exemplo para você. Você estuda para saber tudo que pode acontecer de errado. E aí você faz plano B, plano C, plano D, plano E. Muito bem. E aí eu digo para os meus alunos:
Você vai fazer um concurso? Então faz tudo isso. Plano B, plano C, plano D, plano E. Agora faz um outro plano. Que plano, Manhães? Faz o seguinte plano. No dia da prova vai acontecer algo imprevisível e você vai cristalizar. Se você se planejar para que naquele momento vai acontecer algo que você não planejou como planos alternativos, você não vai cristalizar. Então, eu adoro essa, porque pensa no seguinte, está tudo planejado, você virou 10 noites, planejou tudo, todas as mudanças de peão, então bota mais uma coisa no teu planejamento, vai dar tudo errado. Porque se você sentir isso, souber disso, na hora que der tudo errado, você não vai cristalizar. Que você sabia que algo diferente ia acontecer. Imagina você tendo uma entrevista, você se planejou todo, papá. Aí quando começa a entrevista, entra um cara de 3 metros de altura dentro da sala. Gigantesco, você, um monstro, aí você. Caraca, você fica desconcertado, aquilo ali, né? Então, pense dessa maneira, vai entrar um monstro, ou vai acontecer um terremoto no meio da entrevista. E aí, se acontecer, você vai tirar de letra, porque você vai ser o único que não vai cristalizar. É aquela ideia, né? Espere pelo melhor, mas se prepare para o pior. Isso. Se Eu acho que é bem para o isso. pior, se prepare para o pior inimaginável. Porque é isso que quebra a gente. Porque o pior que a gente imagina, a gente se planeja para. Agora, o problema é o pior para o qual a gente não se planeja. Isso aí. Entendeu? Então, aí, ainda dando continuidade um pouco ao assunto, ele coloca que a arte da guerra em si, ela está subdividida em pequenos itens que você, ao cumprir, né, você acaba conseguindo bons resultados. O primeiro é a manobra, é você saber manobrar. E é exatamente isso que Napoleão colocou e que foi seguido um pouco pelo Jomini, pelo Clausewitz, de você saber pensar em outros movimentos ou pensar que os erros podem acontecer e ter capacidade de reação diante deles. A outra coisa é você estudar os estados de espírito. Ele diz o seguinte, que um bom guerreiro, um bom general, um bom comandante, ele não enfrenta um exército de ânimo forte. Um exército animado, disposto e a fim de realmente brigar pela vitória. Uma outra coisa que eu acho interessante citar quando você pensa em estado de espírito é quando você se deparar com um comandante colérico, com um comandante que facilmente se ira, né? Que tal provocar isso? Porque aí isso pode conduzi-lo ao erro, pode fazê-lo perder o controle. Isso não é o lado ruim, não, o lado mal. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser mal. Eu estou dizendo aqui que você tem que jogar com as armas que você tem. Tá? Uma outra situação é você manter autocontrole, ter disciplina e ter calma. Porque não basta você achar assim, eu estou preparado para derrotar o outro exército. E aí você vai lá e pronto. Você tem que estar preparado, mas você deve esperar o momento certo. De repente, de maior desordem ou descontrole do exército inimigo. Então, não basta você estar preparado. É aquela coisa da observação. Ter disciplina, ter calma para saber o momento certo de agir. A outra coisa é você poupar esforços. Para que esforços desnecessários? Então, assim, vale você pensar o seguinte... Tente estar perto ao máximo do seu objetivo quando o seu inimigo, o seu oponente estiver distante. Tente estar bem alimentado quando ele estiver faminto. E aí você consegue exatamente poupar alguns esforços que são desnecessários. Então, assim, não empregue força máxima se não for necessário. Tente, dentro do possível, poupar os seus esforços. E, por fim, existe uma coisa que a gente diz que é estudar as circunstâncias. E a gente volta novamente na questão situacional da administração de guerra. Saber a hora certa de agir e você, principalmente, saber identificar como adequar os conhecimentos, né, os ensinamentos relacionados à administração de guerra a cada tipo de situação, a cada combate diferente. Certo? O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Sobre essas questões aí sobre a arte da guerra? Não, eu tô aqui aprendendo horrores com você, professor. Eu tô aqui, eu quero ficar só ouvindo aqui. Quem dera. Um dia eu chego lá. Acho que a gente pode ir para a próxima, né? Porque essa questão da análise situacional
Eu acho que a gente tem pouco tempo, né, professor? Então, para ajudar Vamos mais os lá. nossos ouvintes aí, pode passar para o próximo, que eu acho que tem algumas mais aplicáveis, mais consistentes, né? Sim. Uma coisa que eu acho bem legal é a colocação de que os espiões são um elemento muito importante na guerra. E aí, quando a gente pensa em espiões, vamos lá. Se a gente transportar isso para a realidade das empresas, a gente pode dizer o seguinte: os vendedores, os atendentes, aqueles que são linha de frente, contato direto com o cliente, eles são sempre os que têm as melhores informações. E às vezes, para você vencer uma batalha, uma guerra, você precisa de informação assim, ó, fresquinha, vinda da linha de frente. É muito importante essa participação desses caras. E o Sun Tzu ainda colocava a ideia do que ele chamava de espião convertido, que é aquele que vem da concorrência fazer esse trabalho ali de tentar, né, sondar as tuas manobras, os teus processos, para levar isso de volta lá, né, para a empresa que o mandou. E aí, às vezes, ele é tão bem tratado, ele é tão bem cuidado no teu ambiente, a importância de você tratar bem aquele que vem lá da concorrência, ele é tão bem cuidado por você que ele, às vezes, até se desmotiva de levar a informação de volta. E ele acaba convertido a você, né, as suas manobras, a sua forma de trabalhar. Então, a figura do espião, que na guerra a gente chamava de espião, e aqui a gente pode chamar desse olheiro, né, é muito importante para você vencer batalhas. Não é isso? Tô certa? Deu uma travada aqui para mim, mas... Travou, gente? Para vocês também ou foi só para mim? Ih, caramba, ó. Nosso convidado ficou travado de vez aqui. Vou dar sequência, gente. Vou falando enquanto isso, porque nosso tempo é curto. Já falei, então, sobre essa importância dos espiões, que na nossa realidade, no cotidiano das empresas, é a figura daquele que está ali para observar, né? Para observar a tua maneira de trabalhar, para observar teus processos de trabalho. Então, é bastante importante essa figura. Olha lá, ele está tentando voltar, mas por enquanto não deu certo aqui não, gente. Aí a gente pode mudar um pouquinho e falar um pouquinho de Maquiavel. Acho que vocês também já devem ter escutado falar de Maquiavel. E aí ele também tem algumas frases bem interessantes, tá? Que levam a gente a pensar. Uma delas o Manhã já citou, que é quando ele fala... eu estou tentando, Xará, aqui convidar novamente, mas acontece que ele precisa aparecer para mim. E eu não sei se ele teve algum problema. Exatamente, Júlio, com a conexão. Que ele não está aparecendo aqui para mim. Entendeu? Então, na verdade, eu estou esperando aqui. Vou continuar, gente. Vou falando com vocês até ele voltar. Vamos lá, ele falou que crianças, soldados e subordinados são muito parecidos, porque eles estão sempre testando o comando. Então, gente, olha lá, vamos transportar isso para a nossa realidade familiar, para nossa questão de dentro de casa. Pensa nas crianças. Coisinha para testar comando é criança, né? Então, repara o seguinte, quando você tem que corrigir alguma coisa, não adianta você querer corrigir tudo de uma vez. Vários pontos que você precisa, por exemplo, modificar no comportamento de um filho, não adianta você querer corrigir tudo de uma vez. Não adianta você falar, porque chega um determinado momento que o ouvido fecha. Então, assim, a repetição enfraquece o comando. Repara, gente, que quando você fala demais, assim, com um filho ou com um subordinado teu, e você fica repetindo a mesma coisa, chamando atenção, tentando brigar, menos em geral você é atendido. A gente costuma dizer isso, que a repetição enfraquece o comando. Então a criança, então, é terrível. Às vezes a mãe sofrendo lá, né? Ou a tia, no meu caso, fica lá um tempão tentando... Deixa eu ver aqui, gente, se agora ele entrou. Pera aí, só um pouquinho. Está aparecendo para mim.
Agora tá, adicionando de novo. Cadê meu companheiro de live? Aceitei já. Cadê você? Voltou? Voltou! Dei Ah, sequência aqui, beleza. andei mais um pouquinho. Caiu lento aqui, desculpe. Andei mais um pouquinho aqui. Tava comentando, reforçando aquela. Já passei para Maquiavel, Eu reforçando ouvi, eu aquela. ouvi. Ouviu? Ah, beleza. Do enfraquecimento do comando diante da repetição, né? Então, estava dando o exemplo da criança. Eu tenho um exemplo dentro de casa. A mãe se mata, fala, 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 é a bruxa má, entendeu? E às vezes é a menos atendida. E às vezes o pai dá uma olhada ou fala uma vez, o rapaz, pronto, paralisa, muda completamente. Então, realmente é sofrível, né, lidar com esse tipo de situação. Criança, soldado, subordinado, né, sempre testando o seu comando. E aí uma coisa que eu aprendi, que eu tenho feito, eu sabia que eu estava fazendo, gente, eu juro, alguma coisa certa, e eu não estava lembrando de onde vinha essa ideia que eu tinha tido. E depois, hoje, eu vim me lembrar que foi o Moés que ensinou isso para mim. Eu, de vez em quando, vou à rua e o meu sobrinho tá com mania de falar assim, você traz um negócio para mim? Porque tudo que você chama de negócio, para ele é um presente que você tá trazendo para ele. E aí, eu às vezes vou à rua, aí eu trago 5 coisas diferentes, guardo, de 2 em 2 dias eu dou uma coisinha para ele. Eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso? Eu sei que tem sentido. Foi alguém que me ensinou que isso é o mais certo do que chegar e dar tudo de uma vez. Eu lembrei que Manhães já há muito tempo falava que Maquiavel sempre disse que o bem se faz aos poucos e o mal de uma vez só. E aí, o que você pode dizer para a gente sobre essa? Essa é uma das melhores, né, do Maquiavel, uma das melhores no sentido de mais úteis, mais aplicáveis, né, mais importantes para a liderança, né? Porque, na realidade, gente, o pessoal distorce muito, né, a obra do Maquiavel. Na primeira página do livro dele, O Príncipe, né, ele fala, ele é uma carta que ele está fazendo para Lourenço de Médici. E ele está dizendo para o Lourenço o seguinte, que seria o futuro príncipe, que acabou não sendo, né, o livro O Príncipe, né? Ele diz para Lourenço o seguinte, que aquilo é um conjunto de conhecimento, né, para ele ser um bom líder, ele ter um bom principado, entendeu? Então, para ele ter sucesso na administração do seu principado. Olha só. E aí a gente distorceu, né, toda a obra do Maquiavel e acha que ele está ensinando a fazer maldade. Não, ele estava ensinando o que é o ser humano. Então ele estava ensinando, por exemplo, nessa que a professora Vivian falou, né, que é uma das que eu mais gosto, né, ele estava ensinando o seguinte, o ser humano é incapaz, se você der 4 presentes para ele ao mesmo tempo, ele é incapaz de ter 4 felicidades. Não é que você queira ou não queira, goste ou não goste, é o ser humano, ele não consegue. E aí você faz isso, né, que a professora Vivian comentou, e essa é maravilhosamente transportável também para o meio empresarial. Porque vocês imaginam aquele líder, ou que não é líder, agora vocês estão vendo, né? Que ele chega, ele entra na sala e fala, hoje eu vou demitir alguém. Amanhã eu vou pensar no que eu vou fazer, se eu vou demitir mais alguém. Pelo amor de Deus, cara. Quer dizer, o cara não leu Maquiavel, não sabe nada de liderança, né? É que nem aquele pai, né, que o filho apronta na sexta-feira, aí quando o filho chega em casa, o pai chega para ele e fala, tá bem, né, filho? Olha, o papai vai viajar amanhã, tá? Na outra semana, eu vou ficar uma semana fora, tá, filho? Quando eu voltar daqui a uma semana, eu vou te arrebentar. O moleque vai ficar uma semana inteira com diarreia, gente. Né? É tortura chinesa. Eu vou primeiro cortar um dedinho, depois eu vou. Então, o líder tem que saber, isso aí é uma maravilhosa de liderança, porque tem vezes que a empresa está passando por uma situação terrível, né? De corte de gastos, não pode escolher férias, né? Um monte de coisa, tira hora extra. O que, que faz um bom líder que lê um pouco de administração de guerra e de poder, que é o caso explícito do Maquiavel nesse momento, né? Ele vai chamar a turma toda para uma reunião e vai fazer, olha, gente, 1, 2, 3, 4, toda pancada na mesma hora. Por quê? Porque não só em questão do bem, mas no mal, a mesma coisa. Os efeitos se anulam e ele só vai sentir uma pancada. Então, essa é uma máxima da liderança, serve para tudo, tá, gente? Um monte de notícia ruim, você reúne, pá, de uma vez só.
Bom, vamos lá. Uma outra coisa que eu gosto sempre de falar também e que eu também fui ensinada por um certo professor, que eu falava, né, que eu ficava nervosa na hora de fazer minhas apresentações e que aí eu não sabia se a coisa ia sair boa. Até hoje eu fico, tá, gente? Eu tô nervosa hoje aqui, tá? Até hoje eu fico. E aí eu sempre ficava com aquela ideia assim de, caramba, ficar nervoso é muito ruim, ter essa tensãozinha interna aí é muito ruim. E aí um professor foi e falou pra mim que era ótimo. Porque vocês viram que a live da semana passada foi sobre motivação, né? E aí ele falou pra mim que você precisa ter um estadozinho de tensão para você se motivar a algo, né? Ou você conseguir algo melhor. Então ele sempre falou pra mim que a tensão constrói, né? É aquela ideia de que você tem que ser incomodado, tem que se sentir incomodado para você acabar tomando uma atitude, uma iniciativa, partindo para algo diferente. E uma das coisas que mais deixa a gente tenso é prazo. Prazo é uma coisa complicada. Muita gente trabalha bem. Quantas vezes a gente não viu alguém trabalhar bem e quando se vê sob pressão de tempo, de prazo, não consegue se desempenhar tão bem assim? Então, essa ideia de que a tensão constrói é bem legal, né? Eu acho ela bem interessante. O que você acha sobre isso, mãe? Que a frase dele era pior do que essa, né, Vivi? Ele falava só tensão constrói, né? Ele falava Só assim, né? isso. Só Mas isso. olha, gente, hoje a gente está vivendo um momento, né, nos últimos 5, 10 anos, isso é uma relação muito forte com as mídias sociais, né, porque hoje em dia as pessoas acordam, o que acorda as pessoas é o despertador que está no celular. Então as pessoas já acordam com o despertador e já olham para o celular. E isso está atrapalhando muito, né, o sono e tudo mais. E é muito difícil a gente conseguir se defender disso, porque está todo mundo usando, quando você não usa, brigam contigo, então é terrível. Mas só que isso aumentou muito os casos de depressão, né? E aí eu estava com alguns alunos outro dia, eles falando essa questão, né, da tensão. Não, mas não, mães, porque a tensão, porque o estresse, porque isso gera depressão. Falei, gente, é verdade, é verdade. Só tem um problema, que também não deixa de ser verdade, que só a tensão constrói. Então é muito difícil você, por exemplo, você fazer um curso, passar por uma prova de juízo, você passar para Harvard, sem você ter sofrimento, sem você ter tensão. Por quê? Porque você está rodeado de pessoas de altíssimo nível que estão estudando muito duro. Então você só vai vencê-las se você estudar mais do que elas, se você dormir menos do que elas. Você não vai vencê-las se você não tiver tensão e às vezes até depressão. A minha avó, por exemplo, ela, há muitos anos atrás, né, ela fez o concurso para o INPS, o antigo INPS. Gente, ela estudou durante anos, duríssimo. Faltando uns 4 meses para o concurso, ela teve deslocamento da retina, de tanto que ele estudava. Mas ela passou. Então, aí ela sentiu aquilo, foi no médico, baixou um pouco a bola, mas se ela não tivesse feito naquele tiro de esforço, né? Então, gente, vocês têm um grande desafio, né? Porque o sucesso exige esforço, e o esforço, ele gera desgaste. Não tem jeito. Agora, eu entendo também se você não pode, se você está muito estressado, se você vai entrar em depressão, eu entendo. Você só tem que entender o seguinte: você então tem que fazer aquilo que a professora Vivian falou, que é direcionar para um outro objetivo que vai te fazer feliz. Mas não dá para você imaginar que você vai ser um astronauta, que você vai entrar em Stanford sem uma dose de estresse. É muito difícil. Esse tipo de sonho que tentam passar para vocês não é real. As pessoas que alcançaram grandes objetivos, elas tiveram um grande desgaste, gente. Essa mágica não bate, tá bom? Bom, olha só, como o nosso tempo está extremamente apertado, eu vou usar mais duas aqui. Uma do Musashi, que ele ressaltou muito a necessidade de adaptação, e ele aí menciona até Darwin, né, quando ele coloca isso, do quanto o mais preparado ou mais adaptado tem mais chances de vitória, né? É aquela ideia de você pensar assim, tem que se adaptar, principalmente em relação às mudanças. O que acontece é que no meio empresarial, essa reação e essa adaptação à mudança, ela tem que ser quase que imediata. E aí isso dificulta, porque às vezes não é tão rápido para você se adaptar a uma mudança, principalmente se for uma mudança mais radical.
né? Se for uma destruição criativa, como a gente falou na live sobre gestão da mudança, fica difícil você se adaptar rapidamente. Mas o Musashi, ele ressaltou a importância da necessidade de você se adaptar. Não é isso? É uma boa maneira, né, professora, da gente chegar perto disso, ter sucesso com essa máxima, é você sempre olhar o que você tem ao seu lado. Então, um exemplo que eu gosto de usar é o exemplo, né, daquele karateca não, o Kung Fu, né, o Jack Chan, né? Jack Chan. Não, o Jack Chan, você vê que nos filmes dele, né, ele usa o que ele tem. Então, ele tem uma cadeira, ele usa a cadeira, ele usa a toalha. É isso, quer dizer, ele olha para o lado, né, vê o que ele tem e adapta. Então, esse senso de adaptação, né, você está sempre olhando para o lado, vendo o que você tem, você olhar para você mesmo, porque tem vezes que a gente esquece de coisas grandes que a gente já fez, de grandes cursos, de grandes conhecimentos, que vai passando o tempo, você, caramba, eu fiz isso, você esquece. Então, faz uma retrospectiva, porque todo mundo aqui, gente, tem certamente uma carga de sucesso, tem realizações e coisas que ninguém fez, porque cada um é um universo, né? E vocês todos tiveram crescimento, tiveram chances, encontraram algumas coisas, desenvolveram. Então você pensa o seguinte, por exemplo, alguém que está nos ouvindo aqui tem uma base de alemão, sabe trocar fralda e sabe tocar violão. Você junta tudo isso e fala assim, poxa, então eu posso ser um babysitter na Alemanha? É mais ou menos por aí. A gente não tem o costume muito de fazer essa reflexão. Dá uma olhada em você, né? Como a própria professora comentou anteriormente, você vê que as coisas vão se encaixando, né, gente? Dá uma olhada em você e vê que você é um universo e tenta ver como é que aquilo pode te fazer feliz, né? É, aquela ideia de você, quando você olhar o copo, meio copo de água, você olhar para a parte que está cheia. Não ficar olhando para a parte que falta para completar o copo, né? Uma outra que eu gostaria de citar para a gente dar o encerramento aqui, o Clausewitz coloca que tem que existir um motivo real para a guerra, além da simples ignorância, né? Então, assim, e aí eu lembro que o Sun Tzu falava, e a gente pode relacionar essas duas coisas, ele falava o seguinte, se em teu benefício, avança, caso contrário, fique onde está. Então, você pode pensar o seguinte, não trave uma batalha, uma guerra, não comece um combate por simples vontade de se vingar, por simples ressentimento. Trave uma batalha quando ela for valer a pena, porque ela vai te trazer algo de volta. Um retorno financeiro, uma conquista maior, e não por simples ignorância, né? A gente tem que pensar bem antes de começar uma batalha, porque uma batalha, um combate, uma guerra envolve desgaste físico, emocional, envolve gasto de recursos, e a gente sabe que um bom administrador pensa também na eficiência, no bom uso dos seus recursos. Então, a gente tem que pensar bem antes de começar uma situação como essa. Eu acho que o nosso tempo está bem em cima, eu queria me estender, mas é impossível, isso é assunto para inúmeras lives. Eu queria agradecer muito a sua participação, Manhãs, queria dizer que eu estou muito honrada com essa participação, espero que muitas outras venham, tá? Queria deixar para vocês como mensagem final a ideia de que a arte da guerra ensina a gente não a confiar na possibilidade de que o teu inimigo não vá te atacar, mas de você confiar, ter a certeza que você está pronto para recebê-lo, para combater o bom combate, tá? Para ter uma luta leal e vencer, né? E aí, pensa no seguinte, outra mensagem que fica, mas essa é para refletir, tá? Que aí a gente não vai explicar. O general habilidoso, ele ataca naquilo que o inimigo não sabe que tem que defender e ele defende naquilo que o inimigo não sabe que deve atacar. Certo? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês pensarem aí. Obrigada, Manhãs. Fica à vontade para falar o que você quiser agora no fim. Não, eu que agradeço, professora Vivian, tá? Pelo carinho aí, pelo convite, né? Um abraço aí nos queridos ouvintes também, tudo de bom para vocês e precisando, tá, professora? Fica à vontade, a gente faz a segunda parte aí, porque como você bem disse, é assunto, né, que não cabe numa live, né? Um beijo carinhoso. Não ofereça que eu vou convocar. Muito bravo. Certo, gente? Obrigada pela participação de vocês. Vou deixar essa live depois disponível lá no IGTV, tá? Para depois a gente poder assistir com mais calma, aqueles que não puderam assistir. Obrigada por aqueles que puderam assistir e estar aqui com a gente. Depois compartilho com você também, tá, Manhãs, em forma de vídeo, para você divulgar aí. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite, boa semana para todo mundo.